Então, vai ser uma aula breve hoje. Nós vamos ter uma aula aí de 41 horas de duração, nosso encontro de hoje, para apresentar para vocês a nossa forma de trabalho. Então, fiquem à vontade, todos aqueles que não estão ainda inscritos no curso. O curso vai começar oficialmente dia 27/1, então na próxima quarta-feira, às 19 horas, sempre no horário de Brasília. E ele está sendo construído para 4 aulas de 2 horas com o Márcio. E, além das aulas, a gente vai ter também 4 debates, 4 encontros para discussão com o Vinícius. E vocês receberão, antes da primeira aula, ainda essa semana, um e-book com um guia de estudos, onde vai ter todas a listagem de leituras, tanto complementares como base para cada aula. Então, a Flor da Pele é uma rede de relações institucionais e de saúde mental. Nosso objetivo é promover saúde mental de forma acessível e de qualidade. Então, a gente faz isso com psicoterapia, valor social e também fomentando o estudo, principalmente decolonial, como cursos como esse que nós estamos fazendo hoje. Márcio, é um prazer imenso tê-lo aqui. O Márcio foi meu professor em 2020, foi 2019, né? 2019, eu acho. E foi uma experiência belíssima eu fiz o curso Psicologia e Relações Raciais do Instituto AMA. Foi lá que eu conheci o Márcio e ele é fantástico. E o Márcio me falou do Vinícius, eu já comecei a seguir também. Cada história do Vinícius é uma aula. Então, assim, a gente está muito bem servido aqui. E aí eu gostaria que brevemente o Vinícius se apresentasse e depois o Márcio se apresentasse e já iniciasse também a aula. Vinícius, é com você. Obrigado. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos que estão aqui presentes com a gente. Eu quero dizer que eu estou muito honrado pelo convite de estar aqui, de estar podendo construir esse processo aqui com todos nós. Agradeço demais ao Instituto e agradeço demais ao Márcio pelo convite. A Dani comentou que ela já foi aluna do Márcio. Eu falo que o Márcio é meu professor constantemente. A cada coisa que ele faz eu aprendo muito, então estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. Bom, eu me chamo Vinícius, eu sou historiador, eu sou professor de História, atualmente eu sou aluno de pós-graduação do curso de Direitos Humanos e Lutas Sociais do CAF Unifesp, né, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. Eu construo alguns trabalhos aí de divulgação intelectual, por exemplo, eu sou colunista da revista Clio Operária, que é uma revista digital que está na internet, enfim, nas redes sociais, escrevo para lá. Construo também um podcast do movimento negro chamado 20 de Novembro, que inclusive tivemos a honra de ter o Márcio na nossa estreia, eu recomendo muito que ouçam, que vai ser até uma aula complementar para tudo que vai ser tratado aqui. E também estou envolvido em alguns outros processos. Eu sou um dos tradutores da coletânea A Uma Revolução Mundial em Andamento, Discursos de Malcolm X, pelo Lavra Palavra Editorial. Eu li um prefácio do Silvio Almeida e orelha do Janis Manuel. Tem um capítulo publicado também no e-book sobre o movimento negro. Eu pesquiso sobre o movimento negro brasileiro, sobre relações raciais no Brasil, e eu gosto de falar, assim como o Márcio fala, que eu não sou necessariamente um grande especialista em Clóvis Moura, mas sou um leitor, sou um estudante de Clóvis Moura e tento aprender e contribuir aí para a divulgação e para a proliferação vez maior desse, que é muito provavelmente o maior historiador e um dos maiores intelectuais do século XX aqui no Brasil. Tá? Eu acho que é isso. Sua palavra aí. Bom, gente, boa noite. Me escutam tranquilamente? Tá funcionando? Eu tô num caos pessoal, tô no meio de uma obra aqui na minha casa, então tive que fazer um puxadinho aqui estranho e é distante do aparelho de internet, então tava com muito medo de não rolar. Tá rolando, minha voz tá tranquila, não tá tendo corte, tá rolando, fechou. Bom, prazer, saudar aí a Dani, pessoal da Flor da Pele, parabéns por esses empreendimentos, né, desses grupos que tem rolado em relação
intelectuais tão importantes para temas contemporâneos tão preementes. Então, a partir da Dani, saudar o pessoal da Flor da Pele como um todo, saudar meu parceiro Vinícius, esse jovem intelectual, por quem eu nutro bastante respeito, admiração. De fato, tudo que o Vinícius faz, tanta coisa que o Vinícius faz, são, de fato, faróis. Obrigado, Vinícius, por estar aí conosco, e saudar todo mundo que está dedicando um pouco do seu tempo aí numa noite, eu estou perdido no tempo e espaço, creio que hoje seja quinta-feira, numa noite de quinta-feira, debater Clóvis Moura. Também o formato digital reúne pessoas de vários lugares, imagino que nós estamos falando com pessoas de diversas regiões, não só daqui de São Paulo, enfim, imagino que o pessoal está espalhado pelo país. Isso é bom, né, desses formatos digitais. A treta é que não tem a cerveja após os eventos, que é, em geral, onde a discussão de fato acontece. Que a gente fica num formalismo e tal. Mas é isso, saudar ao Clóvis Moura, esse grande intelectual, como o Vinícius falou, certamente um dos mais importantes intelectuais brasileiros, nascido em 25, no Piauí, falecido em 2003, em São Paulo, que tem a sua primeira obra, Rebeliões na Senzala, lançado em 1959, e a sua obra derradeira, que eu tentei encontrar em meio às caixas de livros, e não achei, mas dicionário, escapa inclusive o nome, me ajuda depois, Vinícius, mas é o dicionário da... Não é o dicionário da escravidão negra, isso já... O último livro dele é o Dicionário da Escravidão Brasileira. Que o dicionário que foi lançado póstumamente foi um projeto que o Clóvis Moura, né, cultivou durante quase 4 décadas. A gente vai discutir isso ao longo do curso. O Dialética Radical do Brasil Negro não foi o último livro do Clóvis Moura. A gente vai, inclusive, debater um pouquinho da produção. Eu considero Dialética Radical do Brasil Negro, talvez, eu brinco, né, faço comparações, equivalências, né, é uma espécie do Capital do Clóvis Moura, né, a principal obra do Clóvis Moura, o Clóvis Moura maduro, mas depois dessa obra o Clóvis Moura ainda tem alguns outros textos, um texto em que ele discute, por exemplo, a questão do campesinato, aproximando num longo prazo as lutas campesinas no Brasil, até chegar no MST, e a obra derradeira, que foi o dicionário, tem tanto dicionário sobre o tema agora que está me escapando exatamente o nome, e ele não está aqui na minha frente, esse Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. Pois bem, então, por que estudar Clóvis Moura? Quem foi Clóvis Moura? Quais são os condicionantes para nós entendermos o Clóvis Moura? O que nós vamos nos debruçar nos próximos encontros em relação a esse grande intelectual de uma obra volumosa? Bom, estou mostrando aqui vou tentar mostrar algumas obras para vocês, não na ordem exatamente de escrita, mas, por exemplo, aqui nós temos Rebeliões nas Senzalas, que eu já mencionei, Sociologia do Negro Brasileiro, que é uma outra obra muito importante, Memória de Sparkenbrook, que é uma coletânea de textos jornalísticos e outros gêneros que o Clóvis Moura escreveu na década de 70, Saque Vanzetti, onde o Clóvis Moura faz também uma análise de alguns fenômenos sociais ali apresentados, Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, classicão, tipo, tem que tocar em todas as rádios, e a boa notícia é que essa obra vai ser lançada este ano, pela editora Dandara, editora por onde eu lancei o livro Clóvis Moura e o Brasil, Dialética Radical do Brasil Negro, enfim, um conjunto muito variado de obras do Clóvis Moura, que nós vamos discutir ao longo dos próximos 4 encontros, né, Dani? Mas veja, para que nós possamos introduzir o Clóvis Moura, a gente precisa ter algumas coisas nas nossas mentes, para entender o contexto geral de início da produção do Clóvis Moura e os desdobramentos
da sua obra. Acho que como primeiro ponto, para que nós possamos entender a obra do Clóvis Moura, é entender que o Clóvis Moura é um intelectual oriundo do Nordeste na primeira metade do século XX. Esse é o primeiro ponto fundamental. O segundo ponto importante para que nós possamos entender a obra do Clóvis Moura, e a gente vai entendendo as conexões que explicam certas inquietações que estão colocadas para o Clóvis Moura do início ao fim da sua obra, diz respeito a um movimento cultural, estético e político que desdobrou em várias esferas da produção social, que é o regionalismo. Podendo ser entendido, em alguma medida, o regionalismo como uma espécie de uma vertente do modernismo brasileiro. Em certa medida, o Clóvis Moura tem inquietações ou perguntas que estavam colocadas para Jorge Amado, que estavam colocadas em outras ênfases, mas também se apresentavam para Gilberto Freire, por outra angulatura, mas para José Lins do Rego. Clóvis Moura, em alguma medida, é um autor muito ligado a um movimento que vai, na década de 40, culminar, direto ou indiretamente, em algum tipo de relação com o Partido Comunista, que é um movimento que, em certa medida, o espírito do tempo era o espírito de crítica social às desigualdades que assolavam a formação nacional. Isso é um ponto importante para que nós possamos entender a obra do Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura ele herda uma certa inquietação social, mas dá uma resposta singular a este processo, nesse sentido que o Vinícius muito bem colocou, ele se apresenta como um dos grandes, talvez um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. Então esse é um segundo ponto que a gente vai desdobrar com calma ao longo dos encontros. Um terceiro ponto importante para que nós possamos entender a obra do Clóvis Moura é entender a história do marxismo. Entendendo a história do marxismo em dois grandes níveis. Um primeiro deles diz respeito à própria história, a história política e social do marxismo no Brasil. Compreender na correlação do Partido Comunista com a Internacional, a forma de compreensão e a importância do Partido Comunista Brasileiro na primeira metade do século XX. Clóvis Moura é um autor que também dialoga muito com aspectos que estão colocados para a história do comunismo no Brasil, no que diz respeito à sua história institucional, histórica e social. Mas também, Clóvis Moura precisa ser entendido a partir de um cortejamento do desenvolvimento, digamos, epistemológico, categorial do marxismo no Brasil. E não só no Brasil. Clóvis Moura é um autor que também herda um período do marxismo e dá respostas específicas a questões que estão colocadas ainda hoje no debate sobre as formas de se abordar ou se encontrar com o marxismo. Então esse será mais um ponto que nós discutiremos e que é importante que a gente tenha isso em mente. Falando disso, eu abro um primeiro parênteses, uma primeira janela, das milhares de janelas que, em tese, eu abro, não necessariamente eu fecho todas, mas Clóvis Moura foi um autor que viveu um sonho revolucionário. Ter contato com a obra do Clóvis Moura em um período não revolucionário é ter ciência que nós estamos diante de um autor que consagrou uma vida para tentar interpretar quem era o sujeito político da formação nacional brasileira e que poderia, em alguma medida, levar nos limites dessa contradição
e apresentar algo novo. Clóvis Moura é um autor de um horizonte revolucionário, consagrou a sua vida para interpretar uma possibilidade de revolução no Brasil. E é nesse sentido que, por fim, para que nós possamos entender ou compreender a magnitude da obra do Clóvis Moura, a gente precisa, de um lado, ter certa filiação, certas proximidades com o debate sobre as múltiplas interpretações do Brasil, o assim chamado pensamento social brasileiro, os estudos sobre relações raciais no Brasil até o seu período de início da sua produção e como ele entregou a obra para a gente, quais eram as mudanças, as inflexões nesses campos de estudo. E, dentre essas discussões, um dos campos que eu considero um dos mais importantes de contribuição do Clóvis Moura para, digamos, uma ciência social brasileira, foi indubitavelmente o campo da historiografia. Clóvis Moura revolucionou a historiografia brasileira e, ao apontar uma espécie de agenda de pesquisa, antecipou um conjunto de debates que depois se ratificaram ao longo da década de 70, da década de 80, e que, em alguma medida, ainda hoje tem validade analítica. Agora, nem tudo são flores na obra do Clóvis Moura. Há no Clóvis Moura, nesse sentido, uma espécie de intelectual ilustrado, que permeou várias áreas do conhecimento, e não necessariamente ele foi tão hábil em todas elas. Clóvis Moura é um crítico literário as abordagens eu tenho bastante diferença. E vou tentar explicar isso ao longo do curso. Clóvis Moura também foi um poeta, um autor que tem uma obra poética pouquíssimo conhecida. E a parte que talvez eu menos domine da obra do Clóvis Moura. Clóvis Moura também foi um jornalista, e assim, em vários momentos, conseguiu vencer a vida, pagar os seus boletos. Foi um importante articulador e militante do movimento social, que percorreu ao longo de 6 décadas dos momentos mais importantes da luta social brasileira, que foi a emergência na década de 50, 60 de um projeto popular fortemente golpeado e que viu reacender uma chama de luta a partir das movimentações sociais que tinham como um dos principais setores o movimento operário do ABC, mas não só, é um conjunto muito variado de movimentos sociais em luta, apresentavam horizontes que o Clóvis Moura identificava naquela ocasião como revolucionários e que, dada a derrota, né, o deserto neoliberal da década de 90, fez com que o Clóvis Moura novamente tivesse que se ressignificar e se metamorfosear. Então, essas são as espécies de bases centrais ou aspectos mais gerais da obra do Clóvis Moura que a gente percorrerá ao longo dos encontros. Quero contar um pouco, eu não fiz no começo, né, mas quem sou eu e como eu me aproximo da obra do Clóvis Moura para explicar o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou aqui de São Paulo, da Zona Leste, e me faço, enquanto classe, enquanto pertencente aos movimentos sociais, os movimentos de cultura, né? Mais especificamente o movimento hip hop aqui de São Paulo, não como um articulador ativista, mas como uma figura que se aproximou das posses e dos movimentos sociais, e ali eu tive um primeiro acesso a uma formação política, dentre elas o contato
com Clóvis Moura. Isso era aí dos anos 2000, e desde que eu tive contato com a obra do Clóvis Moura, eu meio que assumi uma tarefa, né, de fazer a leitura do conjunto da obra do Clóvis Moura, o máximo de obras que eu tive contato. Uma dada circunstância, eu percebi que eu tinha lido uma parte significativa da obra, e que era possível, em alguma medida, organizar formações com o sentido de publicizar a obra do Clóvis Moura. Em dado momento, eu percebo a necessidade de sistematizar essas formações. É neste contexto de formação e sistematização que eu organizei um ensaio chamado Clóvis Moura e um Brasil. Está aqui. Ensaio Clóvis Moura e o Brasil, que é uma espécie de uma tentativa de fazer uma apresentação, uma introdução à obra do Clóvis Moura, mas que essa apresentação tentasse, de fato, inserir o Clóvis Moura nos seus contextos e nas suas principais contribuições. Uma delas é a minha defesa que Clóvis Moura é um dos principais intérpretes do Brasil, tal qual Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Gilberto Freire, Lélia Gonzalez, e que se a gente, de fato, quiser entender o Brasil, só com Clóvis Moura não dá. Mas sem o Clóvis Moura é impossível. Mas é um ensaio. Eu não sou um especialista na obra do Clóvis Moura. Eu tenho mais dúvidas do que afirmações sobre a obra, mas, em alguma medida, me parecem que existem uma série de questões que, ao nós nos debruçarmos sobre o Clóvis Moura, nós estaremos nos debruçando sobre o Brasil e, consequentemente, dando saltos qualitativos para um programa de transição consequente. Sobretudo neste período em que a classe trabalhadora brasileira, predominantemente negra, vive um dos períodos mais complicados de sua história, né? Uma expansão do trabalho informal, do trabalho desregulamentado, a necessidade da gente ser bastante hábil na capacidade de compreender as formas políticas de resistência da classe trabalhadora. Então, é nessa circunstância que Clóvis Moura se torna um dos autores não só clássicos, mas dos mais importantes para nós entendermos o Brasil contemporâneo e horizontarmos uma transformação. E por quê? Clóvis Moura, quando ele lança sua primeira obra, Rebeliões na Senzala, uma das suas grandes questões enquanto pesquisador era tentar entender qual foi o papel político da população negra na formação nacional. Na medida em que Clóvis Moura, por um outro lado, herdava, no seu período, uma inserção sobre a discussão da importância do negro na formação nacional, predominantemente culturalista, seja em Arthur Ramos ou no seu grande expoente, o Gilberto Freire. Então, essa é a circunstância de produção do Clóvis Moura, em que fez com que ele se dedicasse ao entendimento da importância política da formação nacional, levando em consideração o papel da população negra. De um lado, Clóvis Moura, e a gente vai esmiuçar isso nos encontros, mas de um lado, Clóvis Moura bebeu das fontes do Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior, naquele período, já havia escrito alguns dos seus principais livros, dentre eles, Formação do Brasil Contemporâneo. Formação do Brasil Contemporâneo, quem já teve a oportunidade de ler este livro, tem um famoso capítulo, talvez o mais importante do livro, que é o sentido da colonização. A famosa frase
do Caio Prado Júnior, que, bom, diante da formação nacional, eu estou tentando encontrar qual que é o sentido da história. Ainda que existam os cipoal, eu estou tentando buscar qual é o sentido da formação nacional, qual é o sentido da colonização. A derivação dessa tentativa de entender o sentido da colonização e, consequentemente, a história histórica e estrutural da formação brasileira fez com que o Caio Prado Júnior derivasse a seguinte interpretação. Diferente do que se era consagrado no Partido Comunista de sua época, ou seja, uma história de um Brasil muito por conta da concentração latifundiária, de um país com resquícios feudais, ou com uma estrutura agrária que se remeteria a um traço feudal e que, portanto, exigiria uma etapa de transição para a modernidade, para, num terceiro momento, a transição para o socialismo. Caio Prado Júnior, nessa sua empreitada, vai consagrar a ideia de que, bom, o Brasil ele tem uma particularidade, mas ele já nasce capitalista. Um jeito muito típico, uma espécie de entreposto de produção de bens primários para consumo nas metrópoles. Mas o Brasil já nasce um empreendimento capitalista. Essa ideia ela é muito cara para o jovem Clóvis Moura. Mas a pergunta persistia. E a importância política da população negra na nossa formação? É importante que se diga, e eu não mencionei neste momento, que o Rebeliões na Senzala é um livro que tem uma matriz. O Rebeliões nas Senzalas é um livro escrito na Bahia. Isso faz uma diferença significativa. Nós estamos falando de um estado cuja capital, proporcionalmente, é a região que mais tem a concentração de população negra no país. Talvez uma aproximação importante que a gente possa fazer para entender os desenhos que o Clóvis Moura estabelece para escrever Rebeliões na Senzala é quando a gente lê o Jubiabá do Jorge Amado. Se nós observarmos aquilo que o Jorge Amado discute em Jubiabá, uma classe trabalhadora pauperizada, de relações de trabalho precárias e informais, mas que tem nas referências culturais, no caso, as religiões de matrizes africanas na figura do Jubiabá, pai de santo, como uma grande referência, uma grande liderança política e referência para aquelas pessoas descritas em Jubiabá. Esse é um ponto que chamou a atenção de Clóvis Moura. Essa é a questão que ele interpela o seu grande mestre, Caio Prado Júnior, ou seu primeiro grande mestre. Também cenas do próximo capítulo, a gente vai observar, e aí é uma tese que eu venho defendendo, mas que um dos maiores pesquisadores do Clóvis Moura atualmente, o Gabriel Rocha, que está defendendo a sua tese de doutorado na USP, a gente tem divergido, que o primeiro Clóvis Moura, da forma como eu debato, é muito mais próximo do Caio Prado Júnior. O último Clóvis Moura tem um diálogo mais próximo do Jacó Gorender. Mas quem é Jacó Gorender? A gente discutirá no curso, né? Nós traçaremos um pouco da historiografia da escravidão no Brasil, da história social no país, e a gente apresentará esse conjunto de autores. O que importa para a gente nesse primeiro momento é a filiação do Clóvis Moura ao Caio Prado Júnior, que já, em alguma medida, apresentava uma tese inovadora sobre a formação nacional, mas que para o Clóvis Moura
faltava ainda a questão da presença negra nas formas políticas que conformaram a formação brasileira. Como nós estamos falando de formas políticas, nós estamos falando de um conjunto de revoltas, do conjunto de motins, nós estamos falando dos próprios quilombos, as formas políticas mais variadas que foram, em alguma medida, nos forjando enquanto povo brasileiro. Então, se a ideia de que o Brasil tem tem um capitalismo específico, particular, é um elemento que, tal como defendido pelo Caio Prado Júnior, é um elemento que chamou a atenção do jovem Clóvis Moura, de um outro lado, e aí nesse sentido, uma aproximação do Caio Prado Júnior, tentando incorporar o tema da forma política negra na formação nacional, mas em explícita contraposição a um outro grande nome do pensamento social brasileiro, que é o Gilberto Freire. O Rebeliões na Senzala, o livro de juventude, e enfatizo que é o livro de juventude do Clóvis Moura, ele é um livro que ele é efetivamente uma oposição ao Casagrande Senzala, inclusive o próprio nome. Se o Casagrande Senzala, o nome indica uma espécie de encontro entre esses tipos sociais, né, o senhor e o escravo, Rebeliões nas Senzalas é uma contraposição. O encontro foi pela luta, pela contradição, pela fricção. Esse é talvez um dos mais importantes momentos do pensamento social brasileiro, e ele foi executado pelo Clóvis Moura. De um lado, herda um dos mais importantes, herda toda uma herança intelectual, um dos mais inovadores intérpretes do Brasil, que é o Caio Prado Júnior. Por um outro lado, mas incorpora, superando. De um outro lado, se contrapondo a um outro grande nome do pensamento social brasileiro, que foi o Gilberto Freire. É essa contraposição que nós temos apresentado no Rebeliões na Senzala, um livro que se debruçou sobre as múltiplas formas políticas executadas pela população negra ao longo do Brasil colonial e império, talvez início da República, mas, ao fazer isso, Clóvis Moura deu um salto importantíssimo para a interpretação do início da luta de classes no Brasil. A luta de classes no Brasil, conforme Clóvis Moura tenta defender no Rebeliões na Senzala, ela é oriunda não do encontro harmônico entre Casagrande e Senzala, essa uma expressão mais pontual. O que predominou na nossa formação enquanto povo brasileiro foi a contradição senhor-escravo e a rebeldia negra nas mais variadas esferas, fazendo um contraponto à ordem vigente. Rebeliões na Senzala, portanto, é essa síntese que, por um outro lado, e aí a gente discutirá isso de forma mais detalhada ao longo do curso, abre o alas para toda a renovação da historiografia brasileira no que diz respeito à história da escravidão na década de 70 e 80. Sidney Chalub, Flávio Gomes e tantos outros nomes tão importantes que ainda hoje não são referência, foram autores que, em alguma medida, colheram os... Márcio, ficou mudo o seu microfone. Mas ficou mudo tipo agora ou tipo, sei lá, a meia hora eu tô falando e vocês não estão escutando nada? Agora? Não, foi agora. Ufa, fechou. Bom, eu tô aqui já encerrando essa primeira parte dessa aulona de introdução. A ideia hoje era que nós conversássemos de formas mais gerais sobre a obra do Clóvis Moura. Tem muita coisa a ser discutida. Clóvis Moura vai discutir o pensamento social brasileiro e o conservadorismo em Euclides da Cunha, e parece que isso está muito distante, né? Não, pô, mas ainda debater Euclides da Cunha foi tema da Flip do ano passado.
ou mesmo a questão, o tema dos sertões, a luta do campo. A luta do campo é uma estrutura da formação nacional que não se resolve. Tema central na obra do Clóvis Moura, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos não só aqui em São Paulo, a Flip foi esse o tema, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos a exposição a Nordeste, também voltou a esses temas, uma outra exposição, tanto no MAN quanto no MASP, também tratando sobre a questão da formação nacional, o sertão, os conflitos agrários, o Nordeste. Clóvis Moura, nesse sentido, é um autor atual. Clóvis Moura também debateu de uma maneira bastante peculiar o tema da cultura popular a partir da literatura de cordel, discutindo o racismo no interior da literatura de cordel, levando em consideração que a literatura de cordel é uma expressão ideoestética oriunda da classe trabalhadora, mesmo assim permeada de contradições. Clóvis Moura discutiu a sociologia do seu tempo e questionou a sociologia institucional, acadêmica, e um projeto de revolução possível que derivaria desses estudos ou não. Então, tem um texto dele chamado Sociologia Posta em Questão, que a gente também debaterá. Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, uma das mais genuínas interpretações, não só da formação nacional brasileira, mas também da América Latina, haja vista que o Clóvis Moura debate também o Haiti, tendo um diálogo profundo com os intelectuais haitianos, e a presença do debate humanista e marxista naquela região, também um ponto que a gente, fortunadamente, tentará discutir no curso. Todos os textos da década de 80, de um Clóvis Moura agora mais próximo do movimento negro, como Sociologia do Negro Brasileiro, talvez a obra mais importante deste período. Enfim, um titã do pensamento social brasileiro, infelizmente pouco conhecido, e isso talvez explique um pouco das nossas derrotas. Então, vamos estudar Clóvis Moura. Ótimo, Márcio, obrigada. Pessoal, alguém tem alguma... Nós vamos fazer um circuito de perguntas reduzido, então vão ser 3 perguntas apenas, tá? Se alguém quiser colocar, já temos uma aqui, deixa eu ver, para o Márcio, que é quando você conheceu Clóvis Moura, Márcio? Vamos fazer uma rodadinha, pode ser? Porque aí, de repente, faço uma síntese, dá tempo, de repente, a gente fazer uma segunda até, como é 1 hora, a gente fecha às 8, pode ser? Pode sim. Então, pessoal, se vocês quiserem colocar mais perguntas, mais questões, podem ficar abertos, podem ficar à vontade. Quem quiser ligar o microfone também para falar, preferir falar pelo chat, fiquem à vontade. A Mercedes é minha companheira de pesquisa lá na PUC, da hora que ela está aqui, eu já falo quando eu conheci. Alexis, espero estar falando certo o seu nome. Porque, em geral, os partidos de esquerda também não discutem Clóvis Moura. E a Renata pergunta... você poderia falar um pouco mais sobre a trajetória de militância do Clóvis Moura? Bom, então vamos lá. E leituras obrigatórias. Quando eu conheci o Clóvis Moura, foi em 2004, 2005. Sou velhinho, né? Pensando que, enfim, tem uma turminha, o Vinícius, em 2004, 2005, certamente estava no primário ou no máximo. Não sei nem se o Vinícius já estava na escola. Mas 2004, 2005. Estava. Já estava na escola, né, Vinícius? Foi 2004, 2005, no Forçativa, cidade de Tiradentes, um espaço de formação.
E foi nesse momento que eu tive contato, e em geral, na década de 90 e anos 2000, quem tinha contato com o Clóvis Moura era, em geral, os movimentos sociais, o movimento hip-hop tinha muito contato com o Clóvis Moura, até porque o Clóvis Moura ele trocava muita ideia com o pessoal do movimento hip-hop, ele fazia questão de ser essa espécie de interlocutor, de intelectual que dialogava com essa juventude que emergia, começava a debater o tema das relações raciais no Brasil. Então, eu não fugi à regra, fazendo uma citação indireta ao Mano Brown, sou mais um nessa história, como a maior parte da minha geração, foi via movimento social, mas especificamente Força Ativa. Tem um monte de gente bacana no Força Ativa, todo mundo conhece, todo mundo, eu fui aluno, doutrinado por uma turma muito massa. Lá na biblioteca Solano Trindade, na cidade de Tiradentes. Foi ali que eu conheci o Clóvis Moura. Porque, em geral, os partidos de esquerda também não discutem o Clóvis Moura. Bom, aqui a gente tem o campo das especulações. O Clóvis Moura, e aí já discuto um pouco da história de militância do Clóvis Moura. O Clóvis Moura, ele teve uma ação partidária até rebeliões nas senzalas, basicamente, no Partido Comunista. E aí, ao racha, e o Clóvis Moura, ele sai do... Ele não se filia ao PCdoB, mas fica mais próximo, um diálogo mais próximo com o PCdoB. Mas ele, da década de 60 até a década de 80, isso é controverso, a gente está levantando algumas informações, pesquisando, mas em linhas muito gerais, pegando, por exemplo, o relato da filha do Clóvis Moura, das informações que a gente tem que é mais comum, o Clóvis Moura sai no racha, e tem inclusive, um dos pontos que faz com que o Clóvis Moura saia no racha tem muito a ver com a dificuldade que ele tinha, não só ele, né, mas do tema ser absorvido no interior dos partidos. Então, acho que um ponto que talvez faça com que ainda hoje os partidos não tenham... isso tem mudado também, tem observado um cenário muito diferente no interior dos partidos, nos diálogos que eu tenho com os coletivos que estão no interior dos partidos, isso tem mudado significativamente. Talvez ainda não é um autor de referência na formulação dos grandes quadros, mas há uma base ali no interior dos partidos, sobretudo uma juventude que tem tensionado, e o Clóvis Moura virou pauta. O próprio MST, que foi um segundo espaço que eu me formei, enquanto militante, que também não abordava o Clóvis Moura. Eu tenho tido a oportunidade, inclusive em várias circunstâncias, de fazer formações no interior do MST sobre o Clóvis Moura. Então, acho que esse cenário vem se alterando. Em relação aí a outra pergunta era quais são os classicões, tipo, tem que pegar no Clóvis Moura? Sociologia do Negro Brasileiro foi um texto que o Clóvis Moura escreveu para as massas. É o manifesto do Partido Comunista do Clóvis Moura. A ideia era que as pessoas lessem e saíssem para a Revolução. Estou sendo caricato, eu vou tentar defender melhor isso ao longo do curso, mas o Clóvis Moura, ele estava... A década de 80, os movimentos sociais para o Clóvis Moura aguçou a centelha de uma possibilidade de revolução. Não foi só o Clóvis Moura, não. E, veja, na década de 80, finalmente o operário disse não, né? Sindicato, trabalhadores sindicalizados se organizam, movimentos sociais acompanham. Então, nessa movimentação, Clóvis Moura entendia que era o momento de radicalizar a luta. Tanto que a gente também vai conversar. Eu tô fazendo. É assim que tem que fazer, Dani? Fazendo a propaganda que a gente vai fazer? Por favor, garoto propaganda, assim, né? Professor. Tá. O Clóvis Moura, ele era treteiro. Ele era treteiro, mas era boa luta. Não era
Não era textão de Facebook, porque isso, que aquilo e tal, não era essas ofensas. Ah, vocês estão emocionados com BBB. Ah, não pode assistir BBB. Então não é essa treta. É treta... É tipo o Marx chamando na Chincha o Proudhon. Vamos discutir teoria do valor. É nesse nível de discussão. É absorver aquilo que avança e criticar aquilo que são os pontos que emperram, para apresentar algo novo. Então, o Clóvis Moura, na década de 80, por exemplo, ele abriu a caixinha de ferramenta. Chamou na Chincha o Florestan, chamou na Chincha o Abdias, chamou na Chincha os movimentos sociais e o partido. E o PT da época, chamou na Chincha a historiografia da escravidão na época, enfim. Então, ali ele entendeu que era uma disputa de projeto, agora já havia uma espécie de silêncio tácito do Clóvis Moura em relação a diferenças que ele tinha com outros autores e programas, mas naquela circunstância ele fez uma disputa dos projetos políticos. E então, a sociologia do negro brasileiro é uma síntese desse processo. Considero uma obra de entrada na obra do autor, até porque, por outro lado, Clóvis Moura, ele não é um autor cuja exposição em vários textos seja das mais fáceis, né? Tem textos que são mais casca grossa mesmo, não são textos tão fáceis de penetrar numa primeira leitura. Então, mas é isso, tem obras que têm funções e funções, né? O Marx, que escreveu Capital, que nossa, haja paciência para enfrentar, mas quando você enfrenta, você fala, putz, minha vida ou melhorou ou piorou, né? Dependendo da perspectiva, porque o que nos resta é tentar achar a possibilidade de mudar as coisas, né? Mas escreveu o Manifesto do Partido Comunista, que você lê escovando os dentes. Então, a Sociologia do Negro Brasileiro me parece uma primeira obra de entrada. Daí vem os classicões, considero, pessoalmente. Rebeliões na Senzala, Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, História do Negro Brasileiro, que é um livro da década de 80, uma espécie de livro para lá didático, mas aqui, por exemplo, o Clóvis Moura apresenta pela primeira vez, década de 80, final da década de 80, aliás, mas apresenta pela primeira vez a categoria quilombagem. A gente vai discutir ela com muita calma, que dá nome, por exemplo, a um dos coletivos que eu também me formei, que me são referência, e que o professor do último grupo de estudos, o Davidson, era uma das figuras, que é o quilombagem aqui do ABC. Então, começaria com sociologia. E, por fim, o João Batista pergunta, Clóvis Moura dialoga com Florestan e com a Djamila? Com Florestan, sim. Com a Djamila, nem tanto. Tem funções diferentes, digamos. Cumprem papéis diferentes. Eu não aproximaria o Clóvis Moura da Djamila, mas o Florestan, com certeza. Inclusive, ainda bem que o Vinícius está aqui, porque eu estou no momento da minha vida que eu estou mais florestaniano do que Clóvis Mouriano. Então o Vinícius vai fazer a recuperação, porque talvez no curso eu vou fazer exposições mais críticas ao Clóvis Moura, ainda que eu continue achando ele um dos maiores, ou talvez o maior intelectual brasileiro, mas eu estou numa fase mais Florestan. A vida tem me levado mais ao lado do Florestan do que do Clóvis Moura. Final de tese, né, entregando doutorado, os temas que o Florestan apresentou nesse momento me são mais prementes. Firmeza, Dani? Firmeza, tem mais umas. Rola? Rola. Márcio, você comentou sobre a sua perspectiva de ver a primeira fase do Clóvis Moura aproximado de Caio Prado e depois com Gorender. Qual seria a visão do Gabriel Rocha? E tinha uma outra, peraí.
Clóvis Moura fez uma crítica a Abdias do Nascimento, qual seria? Tem relação com culturalismo? Como era a relação de Moura com o movimento negro unificado? Bom, esses são temas de aula agora, né? Porque eu precisaria de um tempo para não ser. Enfim. Bom, a minha treta com. O Gabriel é meu parceiraço, né? A gente trampava junto. Eu trabalhei. Eu quase nem falei de mim, né, Dani? Mas, enfim, eu trabalhei 10 anos no Museu Afro Brasil, aqui em São Paulo. Com o Gabriel, a gente foi companheiro de labuta. Então, a gente é parceiraço, a gente está no mesmo grupo de estudo, pesquisa. O Clóvis Moura absorve a tese, a gente vai discutir isso, então eu vou falar, quem não está muito familiarizado, volta para o curso ou depois dá uma pesquisada, mas o último Clóvis Moura vai discutir a ideia de modo de produção escravista. E aí a gente vai precisar entender quais são as implicações. Se você entende o Brasil como... Se é escravidão, e também não vou desenvolver agora, só vou lançar, infelizmente, mas escravidão é modo de... A escravidão no Brasil, foi um modo de produção ou foi uma relação social de produção? Esse é um ponto. Então, a nossa treta está nesse campo, e depois, quem está se aproximando dessa discussão, a gente vai discutir isso melhor. Mas, em linhas muito gerais, o que isso quer dizer? Clóvis Gorender e Caio Prado Júnior têm diferenças na interpretação nacional. Vai dar em ruas diferentes. É uma bifurcação que dá em ruas diferentes em alguma medida. E me parece que o último Clóvis Moura, nesse sentido, ele se afasta um pouco do Caio Prado Júnior e vai dialogar mais com Gorender, tem um diálogo mais com Gorender. Essas duas discussões, Caio Prado Júnior, Clóvis Moura, Gorender, é uma discussão sobre a particularidade no Brasil no capitalismo, porque capitalismo é capitalismo, DM de linha, mas tem as particularidades e elas dizem muito respeito à forma como a luta concreta vai se dar, como se dá a efetivação da história. Então, ao mesmo tempo, se você não entende a particularidade, você acha que você está na Hungria, você acha que você está na Alemanha, você acha que você está na Itália, como grande parte da esquerda no Brasil, que está mais preocupado com o debate de alienação e estranhamento do que com a chacina que tem ocorrido com a juventude negra nas periferias. Está mais preocupado se a tradução dos Grundes foi uma tradução... E olha, veja, esse debate ele é importantíssimo, não é rebaixar o debate intelectual, muito pelo contrário, mas isso é sexo dos anjos que a gente faz no espaço, para a classe trabalhadora, da hora a autobiografia do Marx, mas a classe trabalhadora no Brasil atualmente está vivendo um processo de super expoliação e a gente precisa dar uma resposta concreta a esses desígnios. Então, esse é um ponto que me parece central da tentativa de entender a particularidade da formação nacional. Então, Caio Prado Júnior, Jacó Gorender e Clóvis Moura nos ajudam bastante a nós entendermos qual é a parte que nos cabe ou que não nos cabe nesse latifúndio chamado capital. Então, esse é um ponto, e aí certificado eu não faço a menor ideia, porque não é comigo. Acho que eram essas as questões. Eu pulei a pergunta da Aline. Se você puder só concluir com ela, porque ela perguntou primeiro e eu acabei não lendo. Daí ela acabou fazendo duas, aí eu vou ler a primeira e para você responder a segunda. A primeira foi um gancho sobre a questão da Djamila Ribeiro, que ela colocou. Para reforçar, acho importante essa pergunta do colega João Batista, no sentido de entender o diálogo entre a obra de Clóvis Moura a respeito da subjetividade negra, de Djamila Grada Quilomba. E aí ela complementou perguntando: a obra de Clóvis Moura dialoga com qual autora, na sua opinião? Olha, a gente só precisa tomar alguns cuidados nessas aproximações, em algumas circunstâncias, porque em alguns momentos elas são audíveis, mas aí eu vou me contradizer. Mas a gente às vezes precisa fazer o século dos anjos, esmiuçar teoricamente, porque
aparências muitas vezes omitem as essências, as determinações mais gerais. Eu teria muito cuidado em aproximar, assim, de imediato, Clóvis Moura dessas importantes intelectuais, cumprem papéis importantes na conjuntura, só que, como eu disse, Clóvis Moura é um autor de um outro tempo, e que a pauta da Revolução estava colocada. Então, há em Clóvis Moura um debate sobre a subjetividade? Sem dúvida nenhuma. Não é o foco enquanto uma obra de caráter psicossocial? Não é. Mas, ao tentar percorrer, esmiuçar as múltiplas determinações da formação nacional brasileira, levando em consideração o racismo enquanto fenômeno fundante, em vários momentos ele esmiuça, de fato, as determinações subjetivas do racismo. Só que Clóvis Moura, nesse sentido, ele é um autor que ele está muito preocupado de entender objetividade e subjetividade. Então, nesse sentido, Clóvis Moura tá quase falando assim, o que a gente faz daquilo que fizeram com a gente? Então, esse é um ponto que a gente vai, por exemplo, problematizar da treta dele com o Abdias. Só para dar uma pitadinha da treta, o Clóvis Moura falava, bom, o Abdias e a turma do Teatro Experimental do Negro, eles reproduzem uma espécie de movimento de negritude no Brasil. Também é um tema que a gente vai discutir melhor na próxima aula, quem foi o movimento de negritude, para além do grupo de pagode que, enfim, ecoou nas nossas vidas periféricas da década de 90 e foi o que entoou nossa vida afetiva, pro bem e pro mal, né? Mas existe o movimento de negritude francês, as suas características, o Clóvis Moura aproxima essa experiência, inclusive muito por conta da participação do Clóvis Moura num congresso pan-africanista, que também teve uma aula de debate sobre o movimento de negritude, na década de 70, e para o Clóvis Moura, como para alguns intérpretes do movimento de negritude, o francês, e para o Clóvis Moura, o Teatro Experimental do Negro é uma espécie de vertente do movimento de negritude no Brasil. Esse movimento era um movimento negro de uma pequena burguesia, uma classe média, e que, distante da luta do mais pauperizado, queria quase que incluí-lo ou domesticá-lo para se inserir na sociedade, no capital. Eu estou tentando encontrar palavras, e o tempo é pequeno, para trazer um pouco da polêmica, da fofoca, mas também tentar manter um certo rigor. Mas a proposição política e estética do Teatro Experimental do Negro para o Clóvis Moura não fazia o menor sentido para ele, na medida que, para o Clóvis Moura, não se tratava de uma classe média negra esclarecida e inserida nos circuitos universitários e nesses espaços, elaborar uma proposta estética e levá-la para os movimentos sociais, para a classe trabalhadora negra, uma vez que esse é um ponto que a gente vai discutir no curso. Clóvis Moura, ele é um autor que, em certa medida, as suas proposições estão em profundo diálogo, por exemplo, quando a gente pensa aquilo que o Gramsci entende como hegemonia e contra-hegemonia. Não é? Vamos fazer a aproximação, então? Clóvis Moura é possível aproximar certas ideias que estão no Clóvis Moura do Gramsci, na ideia de hegemonia e contra-hegemonia.
É possível aproximar o Clóvis Moura, por exemplo, com toda uma discussão que estava colocada, por exemplo, para a historiografia marxista inglesa, a partir do Thompson, da categoria experiência. Então, o Clóvis Moura, qual que é a grande questão para ele? A classe trabalhadora no Brasil, predominantemente negra, vivenciou as experiências da pauperização, mas reagiu a ela das mais variadas formas, significou essa experiência. Então, não, para o Clóvis Moura, criticando o Abdias, o teatro experimental do negro quer que o operário ou a empregada doméstica no teatro experimental interprete Shakespeare, sendo que a própria classe trabalhadora criou o maracatu, criou outras formas de expressão da cultura que têm autos representativos do ponto de vista estético extremamente elevados e que significam essas experiências. Então, acho que esses são os pontos que vão, em certa medida, apresentarem as proximidades e as diferenças do Clóvis Moura. Eu, pessoalmente, agora, isso é o Clóvis Moura falando. Quando eu leio o Abdias, as diferenças são menores do que o próprio Clóvis Moura, em algumas circunstâncias, apresentou. Em vários momentos tem alguns pontos de diálogo, mas a proposição, elas também, sobretudo no campo da política, vão diferir, haja vista a trajetória do próprio Abdias, né, a aproximação com o PDT, com o debate do trabalhismo, a ideia de quilombismo, e o Clóvis Moura contrapõe com a quilombagem. Cenas do próximo capítulo que a gente vai discutir com o cuidado, o respeito, e aí a gente tenta, inclusive, fazer essas aproximações contemporâneas. Para finalizar, para não falar que não é possível aproximar Clóvis Moura de autoras e autores que estão na ordem do dia, eu aproximaria mais o Clóvis Moura, por exemplo, de uma Lélia Gonzalez, e sobretudo de uma Beatriz Nascimento, do que da Djamila, ou da Grada, talvez em alguns pontos, mas acho que o Clóvis Moura está mais nessa verve ali da Beatriz e da Lélia. E é isso. Firmeza? Firmeza total? Firmeza! Excelente. Aqui no grupo tá todo mundo falando que tá ansiosos pelos próximos encontros, porque a galera gosta de uma treta e promete, esse curso promete. Então é isso, gente. Lembrando, para quem ainda não está inscrito no curso, esse aulão foi só assim para deixar vocês com água na boca. A partir de quarta-feira, dia 27, a gente vai iniciar. Márcio, você lembra de cabeça o tema da primeira aula? Imagina, eu tô mal sabendo meu nome, não sabia nem que dia era hoje, tá? Chamo minha mãe de mãe para evitar confusão. É alguma coisa a ver com Clóvis Moura, gente. Então venham quarta-feira, às 19 horas, sempre horário de Brasília. Quem ainda não fez a inscrição, estamos com vagas ainda. Então aproveitem. E é isso. Eu espero vocês na próxima. Para o pessoal que não vai seguir no curso, já estão perguntando tanto aqui como lá no grupo, no WhatsApp. O certificado vai ser após 10 dias da aula. Essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada para vocês, tá tudo certo. A gente continua a conversa lá no grupo, tá bom? Boa noite, pessoal. Márcio, muito obrigada. Vinícius, muito obrigada. Eu espero reencontrá-los, todos que estão aqui na sala, na quarta, dia 27. Até mais.